Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores. Damos início à cerimônia de abertura do 16º Encontro dos Associados da APINE com seus convidados, edição 2016, com o tema Repensando o Modelo do Setor Elétrico. Nesta 16ª edição, a APINE orgulhosamente comemora 21 anos de fundação, atuando na promoção do desenvolvimento sustentável do setor elétrico brasileiro, particularmente no âmbito da geração. A associação reúne pequenos, médios e grandes geradores que constroem, operam e mantêm usinas no Brasil e no mundo, além de empresas como prestadoras de serviços de engenharia consultiva, mineradoras, escritórios de advocacia, construtoras e fabricantes. Os associados da APINE produzem energia elétrica por meio de diversas fontes: hidráulica, térmica como gás, carvão mineral ou óleo, biomassa, eólica e solar. Antes de passar para a próxima etapa da programação, não podemos deixar de agradecer aos patrocinadores desse encontro. São eles: AES Tietê, Aliança, Brookfield Energia Renovável, Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, empresa do Grupo Enel, CEMIG, Copel, Corumbá Concessões, CPFL Energia, Duke Energy, Enel Brasil, Endi, Foz do Chapecó, Gera Maranhão, GPE, Neoenergia e WEG Araucária. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos para subir ao palco nesta sessão de abertura o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, senhor Eduardo Azevedo, representando o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e aproveitando a oportunidade, vamos cumprimentá-los pelo aniversário. Desejamos felicidades. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, senhor Romeu Donizete Rufino. O presidente da Empresa de Pesquisa Energética, senhor Luiz Augusto Barroso. O diretor de operações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, senhor Ronaldo Schuch, representando o senhor Luiz Eduardo Barata. O presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, senhor Rui Altieri. E o presidente do Conselho de Administração da APINE, senhor Guilherme Velho. Convidamos todos os presentes para que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Entre outras vilas do Brasil,
Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos presidentes de empresas associadas, dos dirigentes de associações e dos representantes do MME, ANEEL, CCE, ONS e EP aqui presentes. Convidamos neste momento todos os senhores a assistir o vídeo institucional da APINE. Existe uma energia que faz a gente sempre acreditar num dia melhor. Uma energia que faz milhões de famílias acordarem cedo cheias de esperança. Energia que traz confiança para a economia, que faz empresas investirem, que gera oportunidades e empregos. É essa mesma energia que desde 1995 faz da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, APINE, a instituição que promove o desenvolvimento sustentável da geração de energia do setor elétrico brasileiro. Quando o país mais precisava de energia para se desenvolver, a APINE surgiu para trazer força ao setor e garantir um bem fundamental: a consolidação da produção independente de energia elétrica, como meio de propiciar ao país a energia necessária para o seu desenvolvimento. Desde a nossa fundação até hoje, temos muito do que nos orgulhar. A APINE reúne em seu quadro de associados pequenos, médios e grandes geradores de energia elétrica, além de empresas de engenharia, fabricantes de equipamentos, mineradoras, escritórios de advocacia, construtoras e outros interessados na produção independente de energia elétrica. Se a união realmente faz a força, foi somando talento, esforço e dedicação que chegamos a cerca de 73 mil megawatts instalados no Brasil entre todos os produtores associados, o que corresponde a aproximadamente 56% da capacidade instalada no país. Isso sem falar nos projetos atualmente em construção e em fase de desenvolvimento. Energia que vem das mais diversas fontes, como hidráulica, pequenas centrais e usinas hidroelétricas, termoelétricas a gás, óleo, carvão mineral e biomassa, bem como eólicas e solar. Sempre ativa, a APINE transformou-se em um agente essencial na produção dos interesses da cadeia produtiva, trabalhando sempre com base em critérios técnicos científicos, conquistou a confiança no setor elétrico, do poder público e de instituições nacionais e internacionais. A APINE tem a sua linha de atuação baseada em argumentação técnica. Dessa forma, para analisar e propor soluções para o setor, reunimos os técnicos de nossas associadas e, se preciso for, contratamos consultorias. Assim procedendo, temos participado das importantes decisões tomadas no setor elétrico brasileiro, e isso é uma grande conquista. A verdade é que juntos, unindo todos os nossos associados, poder público e stakeholders, não é só energia elétrica que geramos. Os benefícios são maiores quando pensamos em toda a sociedade. É sempre bom saber que no fim de cada esforço desempenhado por todos nós, sempre vai estar aquilo que mais importa: oferecer qualidade de vida a milhões de famílias brasileiras e colaborar para que o país tenha, através da competitividade no fornecimento de energia, um parque industrial referência em todo o mundo. É isso que nos dá energia para continuar a enfrentar novos desafios. APINE, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. Energia independente e para todos. Neste momento, convido para fazer o uso da palavra o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, senhor Eduardo Azevedo. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Em nome do ministro Fernando Coelho Filho, eu queria saudar todos os presentes, todos que fazem a APINE, na pessoa do seu presidente do Conselho, Guilherme Velho, e agradecer e parabenizar pelos 21 anos de serviço prestados ao setor elétrico, ao setor energético e, por consequência, à sociedade. Numa parceria com a APINE e outras instituições que nós temos tentado dar a nossa contribuição para melhorar o setor e torná-lo capaz de fazer o Brasil voltar a crescer do tamanho que ele merece
e, nesse momento de crise, essa parceria torna-se cada vez mais relevante. Um fruto concreto dessas parcerias, dessas conversas com o setor, foi o leilão da semana passada, onde a gente contratou energia de reserva para PCH e CGH, DCGH e PCH, 180 megamédios, que pode parecer pouco, na verdade foi um grande sucesso e uma grande demonstração de compromisso dessa administração em fazer um resgate da indústria nacional e da vontade de investir em energia renovável. 180 megas representam pouco mais da metade dos empreendimentos que estavam disponíveis para a disputa. Então, contratar mais do que isso seria comprometer a competitividade. Então, fica, na verdade, aqui uma demonstração de que temos interesse de fazer acontecer, mas de forma séria, justa, transparente, de forma que a gente possa ter, num ambiente competitivo e saudável para os negócios acontecendo. Eu queria também dizer que, nos próximos meses, queria o apoio de vocês para a gente participar do leilão final, no final desse ano, 16 de dezembro, para eólica e solar, onde esperam uma grande competição em cada uma das fontes. A gente tem mais de 20 gigas de projetos habilitados e certamente vai ser outro sucesso. Queria reafirmar o nosso interesse, disponibilidade, nosso compromisso dessa parceria com vocês, para que a gente possa contribuir para que o nosso país volte a crescer. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do secretário e agora eu passo a palavra para o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, senhor Romeu Donizete Rufino. Bom dia a todos. Eu cumprimentar o secretário Eduardo, representando o excelentíssimo senhor ministro Fernando Coelho, Guilherme Velho, presidente do Conselho da APINE, doutor Schucker, representando o doutor Barato do ONS, Barroso, da EPE, doutor Rui, da CCE, todos os demais presentes. Primeiro, eu queria, então, fazer uma abordagem aqui, uma rápida fala, sobre a questão do... Primeiro, eu queria, bem, na verdade, agradecer à PINA pelo convite para compor essa mesa de abertura, parabenizar pelo evento, para discutir essa questão do nosso modelo do setor elétrico brasileiro, o atual e o futuro do setor elétrico. Eu considero que uma questão importante que eu gostaria de abordar aqui é a questão da geração hidráulica. Então, considero o breve tempo disponível para esta fala inicial, decidi então focar em um tema que entendo que precisa ser mais bem explorado, para o qual a APINE, com certeza, pode contribuir de forma significativa. A necessidade de tornar mais claro para a sociedade os benefícios relacionados com a implantação das centrais hidrelétricas, incluindo aquelas com reservatório de regularização. Como todos sabem, a necessidade, a constante expansão do parque gerador, essa ampliação da capacidade instalada deve se dar observando todas as possibilidades de geração possíveis, selecionando entre as disponíveis a que melhor atende o interesse nacional, considerando aspectos técnicos, econômicos, socioambientais e estratégicos. No caso das usinas hidrelétricas, assim como para todas as demais fontes, existem tantos aspectos positivos como negativos na sua implantação, que devem ser devidamente sopesados quando danados de sua viabilidade. Entretanto, como afetam, por exemplo, grupos específicos, no caso de qualquer um desses aproveitamentos, localizados na área de sua implantação, essas usinas sofrem resistências de forma mais organizada à sua construção. Por outro lado, os benefícios que alcançam um público muitas vezes superior, uma vez que atinge a maior parte da sociedade, não são muitas vezes discutidos adequadamente. Dessa forma, entendo ser necessário esclarecer de forma mais efetiva para a sociedade os benefícios associados às hidrelétricas, para que essa discussão ocorra de forma mais equilibrada. Essa discussão se faz ainda mais necessária neste momento em que
grande parte do potencial remanescente encontra-se na região amazônica, onde a discussão sobre os impactos socioambientais se dará naturalmente de forma muito mais intensa. Assim, como os impactos negativos devem ser devidamente analisados e enfrentados, o mesmo deve ocorrer com relação aos aspectos positivos, para que a sociedade reflita de forma adequada a solução mais apropriada para atender os anseios do país. Existem benefícios que são mais diretamente observados como consequência da implantação de usinas hidrelétricas, como o aumento do potencial turístico dos municípios onde se encontram os reservatórios. Nesse sentido, estudos mostram, por exemplo, que os municípios sede de usinas hidrelétricas apresentaram, em relação aos demais municípios de suas respectivas regiões, maior evolução nos indicadores IDH, emprego, renda e renda per capita. Mas existe um aspecto específico que proporciona diversos benefícios e que foi praticamente retirado da pauta de discussão nos últimos anos e que eu gostaria de abordar nesse momento, que é a implantação de reservatório com capacidade de regularização, uma vez que grande parte dos impactos ambientais e sociais relativos à construção de usinas hidrelétricas são proporcionais à área alagada pelo reservatório. Houve uma tendência de elaboração, principalmente a partir da década de 90, de projetos de usinas a fio d'água, ou seja, sem essa capacidade de regularização. Tal fato conduziu a uma relevante e gradual diminuição da capacidade de regularização do sistema elétrico brasileiro. Essa opção se deu fundamentalmente para se ampliar a viabilidade socioambiental dos empreendimentos. Entretanto, existem diversos benefícios associados com a implantação de usinas com reservatórios que devem ser mais bem exploradas nessa discussão. Um primeiro aspecto que pode ser abordado é justamente o ambiental. A opção da construção de usinas a fio d'água, mesmo com a ampliação da participação de outras fontes renováveis, como eólica e solar, leva à necessidade de uma maior utilização da geração térmica para atendimento à demanda crescente, trazendo, em consequência, maior emissão de gás carbônico na atmosfera. Por sua vez, os benefícios do uso de regularização se dão, por exemplo, na gestão dos recursos hídricos, naturalmente, com a possibilidade de regularização de vazões e controle de cheias. Ocorrem também sobre aspectos comerciais, uma vez que conduzem a uma menor volatilidade do preço de liquidação de diferença, a redução dos riscos hidrológicos de usinas participantes do MRE, e ao menor despacho de usinas termoelétricas por ordem de mérito econômico. A utilização de reservatórios aumenta também a viabilização do uso de outras fontes renováveis, como a eólica, dada a sua complementariedade. Além desses diversos outros benefícios, poderiam ser citados. Sobre o tema, em um recente artigo, o professor José Goldenberg, atual presidente da FAPESP, que possui um currículo que dispensa apresentações, dentre eles foi presidente da CESP, secretário de Meio Ambiente, entre outros, ao analisar a resistência de alguns grupos de implantação de usinas hidrelétricas, manifestou ser cabível, neste momento, uma ação de defesa das hidrelétricas, incluindo as usinas com reservatório. Chegou até mesmo a propor uma discussão mais ampla em termos da sociedade, né? Então, nesse sentido, o tema, para que a decisão então seja de melhor qualidade, sobre a melhor opção de ampliação do Parque Gerador Nacional, ocorra de forma alinhada com o melhor interesse da população do país e não descartando a priori nenhuma fonte de geração. Eu acho que todas as fontes devem ser levadas em consideração, dado esse grande desafio que tem o país, pela característica
da expansão, da necessidade de expansão da sua capacidade, eu acho que todas devem ser analisadas. Tenho convicção de que a PINE e seus associados podem exercer relevante papel nesse sentido, de ajudar nessa reflexão. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e um bom evento a todos. Agradecemos as palavras do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. E agora eu convido para fazer uso da palavra o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, senhor Luiz Augusto Barroso. Bom, pessoal, bom dia para todos. É um prazer enorme para mim estar aqui. Eu queria cumprimentar o Chuc, os meus amigos aqui, Romeu, Guilherme, o Eduardo e o Rui. Eu acho que esse evento ele tem uma característica essencial de continuar numa das grandes bandeiras dessa gestão, que é aumentar a comunicação com todos, acho que os agentes de mercado. A PINE vem tendo um papel fundamental, eu acho, na consolidação de propostas para construir algo que seja sustentável para o Brasil. Para mim, hoje um dia é mais especial ainda, porque é a primeira oportunidade que eu estou tendo de aparecer num evento público junto do Eduardo. O Eduardo, na verdade, é a pessoa lá na Secretaria de Planejamento Energético a quem eu me reporto, quer dizer, a EPE, de forma bastante humilde, trabalha para apoiar a Secretaria e o Ministério como um todo. Então, institucionalmente, Eduardo, para mim é muito importante estar aqui com você, e principalmente no seu aniversário. E eu, sendo uma pessoa bastante informal, eu queria solicitar a todos que nós cantássemos, para quebrar o protocolo, que eu quebro 5 vezes ao dia na EP, um parabéns para você aqui, para o Eduardo, porque ele efetivamente merece. Parabéns para você, nesta data que muitas felicidades. Bom, agora, tendo dito isso, vamos ao trabalho. Vocês já vão me escutar daqui a pouquinho, por praticamente 1 hora, então eu não tenho muito mais a acrescentar, que não, mais uma vez, agradecer esse convite e a oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês no plano técnico. Obrigado. Agradecemos as palavras do presidente da Empresa de Pesquisa Energética, senhor Luiz Augusto Barroso. E, nesse momento, convido para fazer uso da palavra o diretor de operações do Operador Nacional de Sistema Elétrico, senhor Ronaldo Chuc. Muito bom dia a todos. Saudação ao secretário Eduardo, aqui representando o senhor ministro, Guilherme Velho, presidente do Conselho da PINE, dirigentes máximos da CCE, Dr. Rui, EPE, Dr. Barroso e Dr. Romeu Danel. Inicialmente, por razões já justificadas ao próprio Guilherme, nosso diretor-geral encontra-se em compromisso fora do país, então não pôde estar presente. Coube a mim o privilégio, então, de poder compartilhar esses momentos aqui da PINE. Bom, acho que a representatividade, a pujança do conjunto de agentes que compõem a PINE ficou bem evidente nesse vídeo institucional recém-rodado aqui. Com relação ao INS, a PINE sempre tem portas abertas, tem tido nível de cooperação mútuo entre as duas instituições, assim como as demais organizações representativas das associações, e entendo como muito oportuno a pauta, o tema escolhido, Guilherme, para esse comemoração do 21º aniversário e a abordagem da questão, que é a repensão do modelo do setor elétrico. Acho que o que se busca aqui é uma aderência à realidade, ao realismo. Vivemos algumas questões conjunturais de dificuldade e que acabam tendo rebatimento em necessidade de ajustes regulatórios de forma mais permanente. Então, a questão da própria crise hídrica, né, que se verifica em algumas regiões do país, de uma maneira quase que sustentada, que exige que o operador nacional, seguindo o comando do Comitê de Monitoramento, obviamente, adote medidas, às vezes não tão desejáveis, mas inevitáveis, circunstancialmente. A própria mudança da matriz energética com o início da inserção em algumas fontes já muito maciças, e viva elas, viva as eólicas, no caso do Nordeste, e outras que começam a aparecer a partir de agora, faz com que estejamos todos, né, representados aqui nessa mesa, tenhamos que adaptar e ver a realidade. O momento que o país vive, então, em termos de sobra de energia, comparativamente com uma recente dificuldades e até risco de racionamento que passamos durante um período bastante crítico atrás,
também gera consequências que têm que ser levadas em conta em termos de regulação e até de modelo. As dificuldades ambientais de implantação de obras, alguns atrasos em obras de transmissão que acabam afetando a geração e o escoamento e, portanto, colocando em risco a segurança, tudo isso, acredito que, como o Dr. Romeu colocou, a questão ambiental, de hidrelétricas particularmente, mas isso é uma discussão que existe em todo segmento, sejam necessários permanentemente ser abordadas. A missão do operador, né, como está colocada lá institucionalmente, é ser uma organização inovadora, integradora, articulada com o setor, capaz de enfrentar desafios com autonomia e foco no interesse público. Faz com que estejamos abertos, obviamente contribuindo nos fóruns institucionais, para que se possa contribuir com a experiência, além de exercer o dia a dia e o médio prazo naquilo que é essa atribuição, e estarmos prontos para contribuir efetivamente nos aperfeiçoamentos, né, sempre que chamados. Temos novas tecnologias, a complexidade da operação diante dessa necessidade de inserção de novas fontes, seja transmissão em corrente contínua de grandes centrais da Amazônia, seja a microgeração que começa a tornar uma realidade, está fazendo com que a gente internamente repense o nosso modelo de gestão, inclusive, de inserção, uma aproximação maior com o segmento de distribuição, porque necessariamente fontes que até então eram inexpressivas começam a ser representativas. Então, isso faz com que estejamos dentro do INS, a direção do INS, o corpo técnico todo, sempre preocupado em ter essa aderência à realidade. Em linhas gerais, então, cumprimentar, desejar um excelente dia de debate aqui, congregação, né? Afinal, são dois aniversários importantes do secretário Eduardo e da associação, e, com certeza, teremos resultados e encaminhamentos que depois vão se materializar em propostas objetivas e implementadas nos fóruns adequados. Então, em nome do INS, muito obrigado pela participação aqui. Agradecemos ao senhor Ronaldo Schuch pelo seu pronunciamento e agora convido para fazer uso da palavra o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, senhor Rui Altieri. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui o convite da PINE para participar desta mesa de abertura. Saúdo a presença de todos os colegas de mesa, em nome do Dr. Guilherme Velho. Saúdo os executivos aqui presentes, meus colegas do setor elétrico, em especial o corpo diretor da PINE. Para mim tem sido uma felicidade e um prazer acompanhar de perto a trajetória da PINE, viu, Guilherme? Nesses 20 anos tivemos diversas interações constantes com vocês. Tem sido, assim, fantástico para mim e tem me ajudado muito profissionalmente. A PINE construiu uma história, sem dúvida, de muito sucesso, em que essa associação conseguiu ir além da defesa de um grupo de investidores na produção de energia elétrica. A PINE ocupa hoje um espaço mais amplo e é conhecida por protagonizar discussões técnicas e que contribui para o avanço do setor. Posturas como esta favorecem o amplo diálogo e abrem caminho para o debate de ideias, em vez da polarização de posições. Temos um ambiente propício para a construção de soluções de forma participativa. E são essas mudanças que promovem o avanço e a evolução em plena sintonia com o tema deste evento, que foi muito bem escolhido, que é repensando o modelo do setor elétrico. Não nos faltam desafios, e para citar apenas alguns deles, cito alguns temas que estão na agenda recente do setor. Falo aqui da ampliação do mercado livre, passando pela figura do comercializador varejista, na transparência na formação de preços, e falo de preços tanto do preço de liquidação de diferença, quanto nos preços no mercado de curto prazo e no preço do mercado livre. Falo da governança das principais entidades do setor elétrico, da financiabilidade dos seus projetos. Ao repensarmos o modelo do setor elétrico, é preciso ter em mente que temos que avançar de forma gradual e estruturada, para que todos os atores se adequem a um novo cenário. Planejamento e diálogo são palavras-chave para promover o aperfeiçoamento do modelo do setor elétrico. Um tema em que é fundamental avançarmos é o tema da judicialização, que tem deixado feridas no setor elétrico, em especial na CCE. Hoje nós temos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em aberto no mercado de curto prazo por conta de decisões liminares. Isto não é bom
e nem é positivo para ninguém no setor elétrico. É preciso estimular a busca por soluções entre nós, entre os agentes e as instituições do mercado de energia elétrica, e com isso nós temos contado com uma parceria muito forte, tanto da ANEEL, do Ministério e até da APINE, com contribuições importantes para a tentativa de ultrapassar esse obstáculo. A sociedade precisa de entidades organizadas que a representem de forma legítima. O setor elétrico, como não podia ser diferente, também passa por isso, com sua estrutura de governança e suas entidades representativas. Isso favorece o diálogo e legitima nossas relações. E a APINE é uma grande parceira nessa caminhada e, Guilherme, espero que vocês continuem contribuindo e protagonizando propostas e soluções para que a gente consiga vencer nossos desafios. São essas minhas palavras, obrigado. Mais uma vez, parabéns para a APINE pelo 21º aniversário. Obrigada, senhor Rui Altieri, pelas suas palavras. E agora convidamos o presidente do Conselho de Administração da APINE, senhor Guilherme Velho, para suas palavras. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença e cumprimentar os membros da mesa de abertura, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Eduardo Azevedo, representando o ministro Fernando Coelho Filho, o diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino, o presidente da EPE, Luiz Augusto Barroso, o diretor de operações do ONS, Ronaldo Schuch, representando o diretor-geral, Luiz Eduardo Barata, o presidente da CCE, Rui Altieri, bem como também presente o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Fábio Lopes. Igualmente, agradeço a presença e cumprimento os diretores, os presidentes das várias associações setoriais co-irmãs da APINE. Nesse caso, especificamente, me permito saudar a presença da minha amiga Elbia, que já nos meses finais da sua gravidez fez um esforço de estar aqui presente conosco para prestigiar a aliança entre a Aberólica e a APINE. Eu cumprimento também os presidentes e diretores das diversas empresas associadas da APINE, os conselheiros e diretores da APINE e todos os demais associados e amigos do setor elétrico. Com relação ao nosso encontro de hoje, vou procurar fazer um resumo, mencionando alguns exemplos das mudanças e desafios que vêm ocorrendo nos diferentes segmentos do nosso setor, com a intenção de ilustrar por que julgamos necessário repensar o modelo do setor elétrico brasileiro, bem como de levantar algumas questões que poderão ser mais aprofundadas na apresentação do presidente da EPE, Luiz Augusto Barroso, e na mesa redonda que teremos em seguida com os presidentes de nossas associadas. Vamos começar pela geração. Na geração, verifica-se forte expansão da fonte eólica, o que também deve acontecer com a fonte solar. Os principais atrativos dessas fontes são a agregação de enorme potencial energético, a excelente inserção ambiental e a progressiva redução de preços. A fonte hídrica, por sua vez, por restrições ambientais, vem se expandindo basicamente através de usinas a fio d'água, como se referiu aqui o Romeu. Essas fontes, apesar de suas muitas virtudes, caracterizam-se por sua intermitência e sazonalidade. Consequentemente, junto com essas fontes, existe a necessidade de voltar a expandir a geração controlável através da implantação de novas usinas hidrelétricas com reservatório, o que requer um esforço e conscientização da sociedade para viabilizar seus licenciamentos, bem como de novas usinas térmicas. Nesse caso, o principal desafio é o equacionamento do suprimento de gás. Outra questão na geração é a definição clara dos objetivos e o adequado dimensionamento da energia de reserva, que, além do papel atual, pode funcionar como um banco de energia, em determinadas condições absorvendo, em outras provendo contratos ao mercado. Ainda na geração, é importante aperfeiçoar o planejamento e a operação eletroenergéticas, bem como aprimorar a alocação dos custos sistêmicos, considerando que temos um sistema elétrico cada vez mais diversificado e complexo. Como exemplo da crescente complexidade do sistema, podemos mencionar a amplificação do problema do GSF, com o crescimento do deslocamento hidrelétrico em função da maior participação percentual de usinas térmicas na matriz de geração.
Outro exemplo é a intensificação das exposições residuais, que tem atingido centenas de milhões de reais, como decorrência de ter que operar interligações abaixo de seus valores limites programados, visando controlar a frequência de um subsistema através da variação contínua do fluxo de sua interligação com outro subsistema. Isso são exemplos da complexidade que requerem os aperfeiçoamentos a que me referi. Passando para a distribuição. Na distribuição destacam-se a ampliação do mercado livre, a crescente expansão da geração distribuída e das instalações de armazenamento, o surgimento de novos perfis de consumo, como, por exemplo, os carros elétricos, que implicam no consumidor transformar-se também em produtor e gestor de energia. Como decorrência dessas mudanças, serão requeridas revisões no planejamento e operação das redes, na forma de remuneração das distribuidoras, na concessão de subsídios entre segmentos do mercado, no gerenciamento da demanda e na estrutura tarifária. Naturalmente, a revisão dessas questões tem que analisar todos os aspectos envolvidos. Por exemplo, o recente estabelecimento da tarifa branca para baixa tensão, sem dúvida, estimula o consumo mais eficiente e permite a ampliação do mercado livre, mas pode inibir a expansão da geração distribuída. Vejamos o caso da geração fotovoltaica. Seu proprietário pretende injetar energia na rede durante o dia para depois consumi-la de volta à noite. No caso da tarifa convencional, de valor constante durante todo o dia, toda a energia injetada pode ser consumida, independentemente de horário. No caso da tarifa branca, que apresenta valores diferentes ao longo do dia, a energia que poderá ser consumida durante a noite, na ponta, será bem menor da que foi injetada durante o dia, tornando muito mais difícil viabilizar a unidade de geração distribuída. Dessa forma, caso se queira continuar a incentivar a geração distribuída, deve ser mantida a possibilidade atual do consumidor optar pela tarifa convencional. Esse é o sentido das soluções de compromisso que eu me referia em termos das muitas mudanças que estão sendo e precisam ser implementadas nos diferentes segmentos. Agora, sobre transmissão. No modelo atual da expansão da geração, as novas usinas só são conhecidas após os leilões de energia, ou seja, cerca de 4 anos antes do início de sua operação, o que reduz muito o prazo para a implantação de sua transmissão associada. Essa situação requer que se aprimore a integração entre a contratação e a implementação da geração e a da transmissão. Vale lembrar que, no passado, se sabia com muito maior antecedência as usinas que iam ser construídas, o que concedia mais prazo para a implantação de seus sistemas de transmissão associados. Vale ainda comentar que, no modelo atual, a antecipação da contratação das usinas requereria maior antecedência nas previsões de mercado, o que também não é desejável. Então, temos que buscar um equacionamento dessa questão, considerando todas essas restrições a que me referi. Outra questão importante no segmento de transmissão é viabilizar uma maior participação dos agentes privados no esforço para o desenvolvimento dos estudos e dos licenciamentos dos novos empreendimentos, mediante ressarcimento dos custos comprovados junto à ANEEL, semelhante ao que ocorre na área de geração. Outra mudança relevante na transmissão tem sido o aumento do número de elos de corrente contínua, que o Schuch referiu, que, apesar de importante para o transporte de energia a longa distância, introduzem maior complexidade operacional para o sistema, em função da concentração de várias injeções assíncronas de potência numa área elétrica relativamente restrita. Por fim, sobre comercialização. Na comercialização de energia, torna-se urgente rever a metodologia de formação de preços, buscando sua maior compatibilidade com o despacho hidrotérmico, como aqui também referido pelo Rui. Outro ponto é a ampliação progressiva do mercado livre, procurando preservar o montante de carga especial, através de um ajuste simultâneo dos limites do mercado livre e do mercado especial. Por exemplo, reduzir simultaneamente o limite do mercado livre para 2 MW e do mercado especial para 200 kW. Em seguida, do livre para 1.000 para 1 MW, do especial para 75 kW. Isso permitiria
manter a atratividade de investimentos destinados ao mercado especial, que talvez, com a sua extinção, deixassem de ser competitivos contra os grandes investimentos que atuam atualmente para o mercado livre. Ainda, no segmento de comercialização, é necessário aperfeiçoar os leilões de energia e outras formas de contratação, visando manter a expansão da geração em um novo ambiente onde as distribuidoras, em função da redução do mercado cativo, cada vez menos poderão exercer o papel de âncoras da contratação. Essa é uma questão chave, talvez até a mais importante delas, onde é fundamental, independentemente dos aperfeiçoamentos que viermos a implementar, preservar a previsibilidade da receita e a adequada alocação de riscos, requisitos fundamentais para manter a atratividade e a financiabilidade de novos investimentos em novas usinas. Para concluir, eu gostaria de dizer que a PINE já vem analisando e procurando formular propostas para várias das questões mencionadas e que pretendemos, como é nossa tradição, manter uma participação ativa nos trabalhos para o aperfeiçoamento do modelo do setor elétrico brasileiro. Agradeço mais uma vez a participação de todos e, como manda a tradição, declaro aberto o 16º Encontro dos Associados da PINE com seus convidados, edição 2016, com o tema Repensando o Modelo do Setor Elétrico. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada ao presidente do Conselho de Administração da APINE, senhor Guilherme Velho. Pedimos que o presidente da EP permaneça no palco enquanto convidamos as demais autoridades a sentarem-se na primeira fileira para darmos sequência à nossa programação.